Bah! O tema de hoje é um tema difícil, confuso, que a gente faz muita confusão, que a mídia faz confusão. Mas antes da gente entrar nele, por favor, dá a curtida, compartilha, se inscreve acima de tudo, tá bom? Pedofilia é crime? Você acha que pedofilia é crime? Não é não. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a pedofilia é uma doença, é um transtorno psíquico onde o indivíduo possui atração sexual por crianças e adolescentes até os 13 anos. Então, pedofilia não é crime. E ninguém, pela lei brasileira, é punido por ter uma doença, por ter um transtorno. Então, se pedofilia é um transtorno, ela não é crime. Agora, quando que isso passa a ser crime? É quando o pedófilo exterioriza a sua conduta e aí essa conduta se encaixa numa tipicidade penal prevista em lei. Como é que é isso? Um pedófilo pode nunca ter abusado sexualmente de uma criança. Ele pode ter desejo, mas ele nunca abusou. O desejo não é crime. Agora, e se ele abusou? Aí sim se caracteriza crime. Mas não é o crime de pedofilia. É o crime de abuso sexual contra criança e adolescente. Percebe? O pedófilo só pratica o crime quando o que ele faz é previsto em lei como crime. A gente não pode afirmar que todo criminoso que abusa sexualmente de uma criança ou de um adolescente é pedófilo. Não. Tem muitos homens, abre aspas, de bem, fecha aspas, avós, tios, queridos, professores, médicos, pastores, que não são pedófilos, mas abusam sexualmente das crianças. Um pedófilo deve ir para a cadeia porque é pedófilo? Não. Um pedófilo precisa ser tratado clinicamente e não pelos olhos da lei. Ele não deve ser condenado, a não ser que, como eu disse, ele tenha praticado algum crime previsto em lei. Então, como é que a lei trata isso? Vamos ver. No ECA, artigos 240 e 241. É muito claro o artigo. Diz assim, produzir, reproduzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança e adolescente. E um detalhe, esse crime é agravado para quem tiver relações de parentesco com a criança ou adolescente. O 241 diz vender, expor, transmitir, divulgar, inclusive pela internet, fotos, vídeos ou qualquer outro registro com cenas de sexo ou pornografia envolvendo crianças ou adolescentes. Então, percebe? Se um pedófilo tem esse transtorno e não faz nada disso, ele não tem por que ir para a cadeia ou ser julgado ou ter uma pena. E o Código Penal? O Código Penal, nos artigos 217 e 218, estipula o quê? Ter conjunção carnal com menor de 14 anos ou praticar qualquer outro ato libidinoso, induzir menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem,
que a gente chama de exploração sexual contra criança e adolescente, aí sim ele vai responder criminalmente e pode, nesse caso do Código Penal, cumprir uma pena de 8 a 15 anos. Então, minha amiga, meu amigo, a gente precisa entender que um pedófilo ou uma pedófila, o que é raridade, mas existem poucas, ele não comete crime de pedofilia. Não existe crime de pedofilia, mas sim os crimes previstos no ECA e no Código Penal, como eu já falei. E como que você tem que denunciar um abuso sexual contra criança e adolescente? A primeira coisa, Disque 100. Ah, mas ali é só para denúncia, ninguém vai fazer nada. Escuta, eu já falei isso em outros vídeos. Quando você disca 100, você está gerando estatística que vai contribuir para que novas políticas públicas, novas leis, protejam a criança e o adolescente. Então, Disque 100. A segunda coisa, procure o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão que muita gente ignora, que muita gente não dá conta de entender o que é aquilo, mas pode confiar no que eu estou te dizendo. O Conselho Tutelar tem instrumentos legais suficientes para dar proteção à criança e ao adolescente que é vítima de abuso sexual. Outro espaço que você pode procurar também é o CREAS. Né? O CREAS é um serviço de referências especializadas de assistência social. Então, eles também podem, juntamente com o Conselho Tutelar, Ministério Público, enfim, articular para que essa criança e esse adolescente que foi abusado sexualmente ou abusada sexualmente, possa ter a proteção devida. Então, por favor, se você conhece algum pedófilo, não o condene. Só o condene e o denuncie se ele praticar qualquer ato como os previstos no ECA e no Código Penal. Isso é muito importante, a gente abrir a cabeça para entender essas coisas, não tem nada difícil. A gente acha que lei é uma coisa difícil, inacessível, não. É só a gente refletir um pouquinho e entender isso. Não saia condenando as pessoas, principalmente se isso é doença. Chega de discriminar. Mas sim, vamos proteger as nossas crianças e adolescentes, tanto os homens de bem que ficam aí arrotando hipocrisia e abusam sexualmente das nossas crianças e adolescentes. Todas as crianças são nossas crianças. Eu gosto muito de reconhecer que delas é o reino de Deus. Isso é lindo, isso é um conceito bíblico, é uma visão bíblico-teológica. Por quê? Porque é das crianças, a luz vem das crianças, a salvação, a cura vem das crianças. Então, atentemos para isso. Curte lá, tá bom? E se inscreve e compartilha. Beijo.